Então, boa noite, professor. Eu sou o Lucas Matos e eu estou fazendo um vídeo para explicar um pouco sobre o meu trabalho sobre o analisador léxico. Então, sem enrolação, vou abrir ele aqui no Ava mesmo, vou fazer o download dele. Vou abrir ele aqui, vou extrair o arquivo dele. Vou abrir aqui o index, né, que é o arquivo HTML. Eu fiz usando HTML, JavaScript e CSS para ele ter uma interface gráfica. Ele ficou mais ou menos assim. Nós temos nossa entrada, que é uma text area, na qual ele vai receber, né, os dados e vai guardar no array. E aqui colocamos um botão de calcular e de limpar para zerar todo o array que está os dados. Então ele vai limpar o array, esse botão. Aqui nós colocamos algumas entradas, né, que são essas entradas que está no seu arquivo, que o senhor comentou aqui. Então vamos para a demonstração. Aqui está a nossa entrada. Vou pegar algumas entradas que estão aqui, né, nesse arquivo de exemplo, e vou colocar aqui no nosso teste área. Então coloquei várias entradas aqui. Cada entrada é separada por espaço ou por quebra de linha. Então aqui vai ser uma entrada, aqui vai ser outra entrada, aqui vai ser outra entrada. Aí basta apertar em calcular que ele vai criar essa tabela, e nessa tabela nós temos a linha de cada texto, né? Cada espaço corresponde a uma linha, então esse aqui está na primeira, na zero, né, no caso, aqui na primeira, na segunda, na terceira, cada espaço corresponde a uma linha. Aí temos nossa entrada, o token correspondente e a cadeia lida. Então temos aqui o program, que é um token, que ele é uma palavra reservada. Então o token dele é program. É uma palavra, né? Então seu token é id, outra palavra reservada var, um id, as palavras reservadas, integer, begin, end. Temos também os números, temos 11, que corresponde ao número inteiro, 1 corresponde ao número inteiro, e temos 3,4, que é como se fosse erro, né? Não é definido, mas quando é 5,4 é um número real, que se diferem pelo ponto. Aí temos os parênteses, que são palavras reservadas também, e temos nosso botão limpar, que ele vai limpar o text area e também limpar as tabelas. Então praticamente esse é o nosso trabalho. Você pode colocar qualquer entrada que ele vai ler corretamente, né? Ele não está dando nenhum erro por enquanto, ele está funcionando bem redondinho mesmo. Quando é uma palavra, por exemplo, essa, né, que é uma palavra não definida, ele parece undefined, que não é definida. Quando temos duas entradas iguais, lê basicamente os números de cadeias. Temos 3 cadeias aqui, depois 2 e depois 3 de 3 cadeias. Limpar. Então é isso basicamente o programa. Ele está funcionando bem certinho, acho que não tem nenhum erro nele. Fiz usando JavaScript, HTML, CSS. Então agora vamos mostrar o código e explicar um pouco sobre ele. Temos aqui nosso código. No arquivo tem alguns exemplos, algumas imagens que eu coloquei, a logo da UCDB, algumas outras imagens que eu usei no texto. O modo de uso, que é só abrir o arquivo HTML e colocar as entradas. Aqui temos o analisador léxico, né, que é a parte principal, que é o JavaScript. Aqui temos o arquivo HTML, o style, que é o CSS, que é só questão de alinhamento, a mais parte do front-end. E aqui parte do HTML, a gente tem praticamente as partes que importa, é a text area, que é onde vai receber nossos dados, os botões. Quando apertamos no botão calcular, ele vai chamar essa função ler analisador, e quando clicarmos no botão limpar tabela, ele vai chamar essa função limpar tabela. E também temos nossa tabela, que é a nossa tabela linha, entrada, token, cadeia lida, que elas vão praticamente ser inseridas quando nós clicarmos no botão calcular, porque elas estão dentro da nossa função ler analisador. Então, quando clicarmos nesse botão, no botão limpar, ele vai chamar essa função limpar tabela, que é a nossa primeira função aqui. E essa função então, vai pegar linha por linha da nossa tabela e da nossa text area também. Vai pegar linha por linha da tabela e da text area e vai remover. Aqui ele vai deixar
né, deixar em branco, e aqui ele vai usar o delete row, que vai remover a primeira linha. Por isso que ele está no laço for. Ele vai sempre remover a primeira linha dentro desse laço. Então ele vai remover linha por linha. Aqui temos o array com os tokens. Estamos usando array e objeto. Temos aqui nosso token, né, que são praticamente nossas palavras reservadas. E temos o header, que não é nada mais, nada menos do que uma expressão regular. As barras são as delimitadoras. Elas não fazem parte da expressão. Elas só servem para indicar que dentro dela tem um header. Então a barra corresponde ao fim, ao começo, né, e ao fim da expressão regular. E esse G, ele é um flag. Aí colocamos aqui as palavras reservadas, as letras de A a Z maiúscula, minúscula, com número também, que vão corresponder ao ID, barra, comentário também, que eu esqueci até de explicar, mas vou mostrar aqui também que o comentário está funcionando. Só colocar hashtag e em seguida a palavra, que ele vai aparecer o token como comentário. E se tiver alguma palavra na frente assim, ele vai ler como não definido, ele vai dar erro, né? Mas se tiver o bar na frente, uma palavra, comentário, e se tiver um monte de palavra e depois o asterisco, né, o jogo da velha, ele vai dar erro. Então vamos voltar para o código. Aqui temos nosso output, as nossas saídas, né, os nossos tokens vão vir todo aqui para dentro. Com o objeto vai vir o token e o header, vão vir todos parar nesse output. Então temos aqui a função para setar o token e o header se eles forem diferentes de vazio. Se nosso output for igual à nossa entrada, temos um var que ele vai puxar e vai fazer um contador. Caso a palavra seja repetida, né, ele vai incrementar um valor aqui no auxiliar 2. Então aqui ele chamou o tipo de push e vai setar o valor no lexeme, que é a nossa entrada atual, o nosso token correspondente. E também vai fazer essa contação, né? Se tiver 3 palavras repetidas, ele vai incrementar aqui o valor de 3, né? Aí colocamos um break para ele finalizar. E caso for diferente, vai mostrar o lexeme, né, a entrada atual, o token atual. Mas na hora de fazer a contação, ele não vai incrementar um valor. Vai ser sempre 1, porque não tem palavra repetida. Aqui temos uma função que é basicamente para analisar se o token do array output é igual ao token atual, usando o for. Aqui temos a nossa função display, que é basicamente os valores que a gente puxa da nossa tabela, aqui do HTML, essas tabelas, e através dela a gente seta os valores. Por exemplo, aqui no item 1, ele corresponde a essa tabela 1, a nossa linha. E aqui no item 1, o inner text, element lexeme, ele vai fazer a incrementação desse valor. Ou seja, na nossa linha 1, ele sempre vai ter o nosso valor de entrada, né, que corresponde ao nosso lexeme. O item 2 corresponde ao count, o contador. E o item 3, ele vai incrementar, ele vai adicionar o valor na nossa tabela correspondente ao token. Aqui a gente usou a biblioteca jQuery, a biblioteca, e pegamos uma função no Stackflow para fazer a contação de linha. Então, através disso, ele vai contar as linhas. Essas linhas servem para a gente setar os valores na nossa tabela, para as nossas tabelas aparecerem lá no HTML. Essa função aqui que nós temos é a função do nosso text area. Ele puxa os valores da text area e ele salva em uma variável e ele separa cada linha. Então cada espaço corresponde à quebra de linha e cada quebra de linha corresponde à quebra de linha. Aqui temos uma estrutura de repetição que ele vai passar por todo o nosso text area e vai setar o valor na nossa array. E aqui temos nossa função que ele vai percorrer toda a array, né? Todas as nossas linhas que foram salvas nessa array fragments. Ele vai percorrer todo esse array e vai chamar a nossa função setar token, passando um valor, né? Passando os elementos, cada elemento,
E esses elementos vão ser salvos no element token, que vão ser passados para nossa outra função, o add analisador. Nesse add analisador, nós vamos mandar o element, né, que são os valores, e o element token, que é da nossa função setar token, que vai ser a nossa resposta, né, qual token que vai ser mandado também. Então é isso, esse CSS não serve para nada. Conseguimos fazer um trabalho bem completinho, tem praticamente tudo funcionando. E é isso, espero que tenha conseguido compreender bem.